Boa noite, mais uma semana começando, ou melhor, mais uma semana encerrando. Aqui fiquei na dúvida, semana começa na segunda ou começa no domingo? Os calendários geralmente a semana começa no domingo, né? Bom, de qualquer forma nós temos aí uma semana, hoje é dia 2 de junho, domingo, 2024, né? Semestre já iniciando o último mês do primeiro semestre, daqui a pouco o ano vai embora. E aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo, canal da História de Santa Cruz. Hoje eu quero falar muito especialmente de um amigo, colaborador do NOP, Alan Castilho. O Alan estudou na Escola Municipal Princesa Isabel, foi aluno de uma professora Bárbara Krim, professora de arte, né? Claro, fazia o ginásio, né? Hoje nós chamamos de ensino fundamental, naquela época era ginásio. E a professora Bárbara era professora de arte. E percebeu que o Alan era um aluno muito talentoso para desenhos. Passou então a incentivar o Alan terminou o primeiro grau, né, o ginásio, depois fez o científico e ingressou na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, onde se formou em cenografia. Ele é formado em cenografia. Depois ele fez curso de especialização em desenho animado na PUC, trabalhou em diversas entidades, inclusive trabalhou na Globo, participando, ajudando na parte de cenário. Também trabalhou como auxiliar de carnavalescos, inclusive fazendo parte da comissão de carnaval da acadêmico em Santa Cruz. Enfim, tem uma trajetória muito importante. E também como restaurador. Em uma ocasião encontrei o Alan fazendo restaurações das imagens sacras da Igreja Nossa Senhora de Desterro lá em Campo Grande. Hoje cedo, fazendo durante a minha caminhada, né, já tinha observado isso. Verifiquei que ali em frente à Escola Princesa Isabel, Escola Municipal Princesa Isabel, a entrada da Escola Municipal Princesa Isabel, onde Alan estudou, conforme eu falei anteriormente, tem umas pinturas no muro, pinturas murais, muito bonitas do Alan. Aliás, eu tenho observado que algumas escolas municipais, pelo menos aqui de Santa Cruz, têm tido bom gosto de mandar fazer pinturas murais. Essas pinturas dão um colorido muito bonito na frente da escola. Tem aqui na André Vidal de Negreiros, aliás, tem uma pintura lindíssima. Era uma composição mostrando a trajetória da história de Santa Cruz, né? Muito bonito, desde da presença dos indígenas, passando pela chegada dos jesuítas, até a monarquia, até os dias de hoje, né? Inclusive tinha obras do Hangar do Zeppelin. E é uma pintura que pegava uma extensão bastante grande do muro. O fotógrafo, cinegrafista, que eu fiz inclusive ontem uma postagem sobre ele, Marcelo Ciro, fiz essa postagem porque ele fotografou a Ponte dos Jesuítas. Ele fez uma foto desse mural, fez uma foto panorâmica. E depois de um certo tempo, a garotada, né, os adolescentes que estudam, porque eles são adolescentes que vêm, estou falando da escola Municipal André Vidal de Negreiros, que fica na rua Felipe Cardoso, bem em frente ao antigo Colégio Cunha Mello, que atualmente parece que é o SESI Senai. E então ali essa escola recebe alunos adolescentes de várias partes de Santa Cruz. É uma das escolas, atualmente eu não tenho tantas informações, que já trouxe problemas, porque são alunos que vinham do Morro das Pedrinhas, do Roures, de Antares, e já viu, né? Misturar alunos de
várias comunidades, acaba trazendo problema. Mas estou falando isso porque a pintura mural durou um tempo, achei até que durou tempo demais. Depois começaram as pichações, né? Primeiro uma pichaçãozinha e tal, e depois foi pichando, daqui a pouco a pintura estava quase toda pichada, né? De sorte que esse ano a direção mandou pintar o muro por cima, né? Daquela pintura. O Marcelo ficou muito chateado, eu concordo com ele, porque ele achava, e outras pessoas também, que eles deveriam restaurar aquela pintura. Mas o fato é que pintaram, fizeram outra pintura, né? E agora tem uma temática afro, alguns desenhos afro, né? Mas o Marcelo, ele fez um quadro, mandou fazer um quadro daquela pintura. E inclusive fez a doação ao NOP. Mas eu não estou aqui para falar do Marcelo Ciro, estou para falar do Alan Castilho. Nessa postagem, nessa caminhada que eu fiz hoje cedo, passando ali pela rua das Palmeiras Imperiais, que ainda tem o nome da Rua do Matadouro. O nome oficial era Rua do Matadouro. Interessante que outro dia o Márcio Antônio de Azevedo me sugeriu que fizesse uma postagem sobre o Barão do Rio Branco. Aí eu comecei a fazer umas pesquisas e na década de 50, 60, constava lá a Rua das Palmeiras. Não Palmeiras Imperiais, Rua das Palmeiras, o endereço do Barão do Rio Branco. Como já tem uma Rua das Palmeiras em Botafogo, eles acabaram tirando o nome da Rua das Palmeiras aqui de Santa Cruz, acredito, e colocaram Rua do Matadouro. Então hoje é interessante porque as construções antigas, tem poucas lojas comerciais ali, elas ainda têm endereço da Rua do Matadouro e tem o nome Rua das Palmeiras Imperiais, já com a Vila Olímpica, com o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge. Então, passando ali pela Rua do Matadouro, ou Rua das Palmeiras Imperiais, eu vi essas pinturas, falei, não, peraí, eu tenho que fazer tirar umas fotos e fazer uns comentários, porque as pinturas são muito bonitas, vocês vão ver agora, eu fiz essas fotos e coloquei no PowerPoint, né? Fiz aqueles slides e vou apresentar. Eu acho muito bonita. O Alan, ele já vem fazendo trabalho para o NOP já há muito tempo mesmo. Então vou apresentar essas pinturas aqui a vocês a partir de agora e fazer alguns comentários também sobre o meu amigo Alan Castilho. Nesse primeiro slide, vocês podem observar que tem aqui o Alan. Eu aproveitei algumas imagens do perfil do Facebook do próprio Alan. Essa imagem central aqui, a parte superior, foi tirada da página do Alan. E também esse avatar, esse desenhozinho aqui à direita, também foi tirada do Facebook do Alan. Tem uma imagem aqui superior, na parte superior à esquerda, nossa esquerda, né, à direita do slide, mostrando a pintura na sua extensão e atrás o prédio do Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, que foi também Escola Estadual Princesa Isabel. Daqui a pouco eu vou fazer mais comentários sobre isso. Tinha uns gatos em cima do muro, né? Pelo menos eu vi 3 gatos, porque ali eles estão colocando comidas para os gatos, né? E tem vários gatos ali. Então coloquei aqui os gatinhos como os guardiães lá da pintura mural. Essa foto que está embaixo aqui, na parte central à esquerda, na parte à esquerda, nossa esquerda, direita do slide, foi tirada por mim lá no Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge. E tem mais aqui 2 fotos que eu fiz hoje também, uma com uma placa que foi colocada recentemente lá em frente ao Centro Cultural e a outra mostrando uma parte da obra do Alan. Alan Castilho, arte mural em exposição em frente à Escola Municipal Princesa Isabel, ao lado do Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, Rua das Palmeiras Imperiais, sem número, Santa Cruz.
Então, essa composição do Alain foi uma composição certamente encomendada pela direção da escola municipal. Então, a temática que ele usou é uma temática relacionada com os próprios alunos, né? Então, colocando a parte da educação, a arte, natureza. Então, essa composição. Tem o retratinho do Alain, mostrando aqui uma alegoria com um lápis, uma cara do indígena e um aluno como aprendendo a trabalhar com o pincel. Escola Municipal Princesa Isabel. Ele foi aluno, como eu falei, aluno da Escola Municipal Princesa Isabel. Teve aula de artes com a professora Bárbara Krim. A Bárbara, também uma pintora, uma artista plástica, inclusive chegou a fazer várias exposições. E a Bárbara reconheceu logo o talento do Alain. Passou então a incentivar, né? Isso é importante, né? Quando o professor incentiva, participa e faz com que o aluno se interesse. Isso foi quando ele ainda estava fazendo o ensino fundamental. Quando ele passou a fazer o ensino médio, ela continuou também a dar o apoio. Até que em 2005, 2006, ele entra para a faculdade, né, a Faculdade de Belas Artes, e vai se formar em cenografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2009. Nessa composição Princesa Isabel, ele colocou, como diz, ouro, como diria o Joaquim Marrocos, né? Ouro sobre azul, quer dizer, mostrando a realeza, né? O nome da realeza, no caso a Princesa Isabel, fazia parte da monarquia aqui em Santa Cruz, no Brasil, né? E o azul, que é o céu que contempla aquela área lá. Então, Escola Municipal Princesa Isabel. É interessante lembrar que essa Escola Princesa Isabel, ela existe há bastante tempo. Em 1886, o prédio que foi construído, esse prédio que hoje é o Centro Cultural, ele foi construído para servir como sede administrativa do Matadouro de Santa Cruz. Em 1881 ele foi inaugurado por Dom Pedro II, imperador, e 5 anos depois, em 1886, a parte superior do prédio, que ele é um prédio assobradado, o segundo andar, foi transformado em escola. Só que na parte da parte de baixo era a entrada dos funcionários, era a parte administrativa. E em cima funcionava uma escola, chamada Escola de Santa Isabel. Não era a Escola Princesa Isabel, era a Escola de Santa Isabel. Esse nome, Santa Isabel, muitas pessoas antigas, antes de se fazer bastante divulgação sobre o prédio, muitas pessoas imaginavam, achavam que aquele prédio teria sido usado como residência da família imperial, da família real, quando vinha para Santa Cruz. E não é verdade. O prédio nunca foi usado como residência. A relação que tem da Princesa Isabel, primeiro, é que ela esteve juntamente com Dom Pedro II na inauguração e participou também de algumas festas que foram realizadas, que às vezes eram realizadas festas em Santa Cruz, lá na escola, como Dom Pedro era muito ligado, muito apaixonado pela educação, então, no caso da inauguração, inclusive da Escola de Santa Isabel, ele esteve aqui, a princesa também vinha. Por isso que tem esse nome Princesa Isabel. Por isso que as pessoas achavam que a Princesa Isabel teria morado ali. Até chegaram a inventar lendas, que à noite as pessoas viam a Princesa Isabel andando por ali, de camisolão branco, enfim, são lendas, né? Não tem nada a ver com a história. Mas isso ficou na tradição oral.
E muitas pessoas acreditavam mesmo que ali teria sido o palacete, tanto que as pessoas chamam, muitas pessoas de Santa Cruz chamam de Palacete Princesa Isabel. Chamar Palacete de Matadouro não é errado, porque aqui não deixa de ser um palacete. E Matadouro porque era a sede administrativa do Matadouro. Agora, falar em Palacete Princesa Isabel é só uma questão mais de denominação, digamos assim, ligada à tradição popular. Na composição que eu vi hoje, que eu fotografei, o Alain contempla a temática da educação, porque nós estamos falando que são pinturas que foram feitas em frente a uma escola municipal, também da arte e da natureza. Então vocês podem observar aqui, a história naturalmente entra, porque já que a princesa Isabel tem o seu nome ligado ao 13 de maio de 1888, né? Assinatura da Lei Áurea, então ela aparece também. Então vocês observem aqui nessa composição da esquerda que ele está contemplando a educação. E a composição da nossa direita, direita de quem está vendo, ele já está falando da arte e da natureza. O Alain nasceu no bairro de Paciência. Ele é casado com a jornalista Silva Fernandes, pai do Davi. Aliás, esse Davi, esse que aparece aqui à esquerda da foto, tem o Davi, o Alain, eu, professor Simvaldo, e a jornalista, a Silvia, né, que é a esposa do Alain. O Davi também já está aprendendo, já está trabalhando também como pintor, né? Essa foto foi tirada lá no Centro Cultural de Santa Cruz, em uma solenidade que eu tive a felicidade lá de encontrar o Alain e a Silvia, e o Davi também, que o Davi tinha conhecido, ele é bem pequenininho e agora já está rapaz, né? Até mais alto aqui do grupo. Do lado esquerdo tem uma parte da pintura mural e ao fundo um pedaço da fachada do Centro Cultural, que é o Centro Cultural Municipal de Santa Cruz. Achei interessante porque o Alain colocou aqui nesse desenho desse portão um gato dando as boas-vindas, né? E encontrei diversos gatos, falei, não, vou fotografar esses gatos, né? Então, os gatos que vivem na área do entorno da Escola Princesa Isabel e também do Centro Cultural, eles são os guardiões da arte mural de Alain Castilho. Então, tem vários gatos. Vocês observem aqui em cima tem um gato no muro, ali em cima daquela águia, né? E embaixo aqui, ó, vários gatos. É porque esses cuidadores passam lá de manhã cedo, colocam a água, colocam a ração e aí os gatos vão se acumulando. Observem que aqui nessa foto maior, à direita já é uma parte do Centro Cultural, né? Então a Escola Princesa Isabel fica bem ao lado do Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge. Como se trata de uma produção feita para a Escola Municipal Princesa Isabel, o Alain fez essa concepção, essa alegoria, vamos chamar isso aqui de alegoria, dando sentido à Princesa Isabel assinando a Lei Áurea e cortando os chamados grilhões, né, que eram aquelas correntes que prendiam os escravos. Aí eu aproveitei um trecho da letra do samba enredo de 1989 da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, inclusive acho que foi vencedor esse samba enredo. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. É uma composição, é o estribilho, né, a apresentação do início, de autoria de Jurandir
Niltinho Tristeza, Preto Joia e Vicentinho. Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Isso eu copiei do próprio site da Imperatriz. Então, essa arte mural, ela é de autoria do Alain e fica na entrada da Escola Municipal Princesa Isabel, ao lado do Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Colau Jorge. Rua das Palmeiras Imperiais, sem número. Fica aqui o convite, né? Quem puder dar uma passada lá, porque não deixa de ser, é uma exposição que está lá na frente da escola, as pessoas passam, mas é preciso passar, parar, olhar, fotografar e refletir um pouquinho sobre toda a situação. Inclusive, essa própria concepção artística da Princesa Isabel, porque os estudos historiográficos de hoje questionam bastante sobre essa assinatura da Lei Áurea. Não que a Lei Áurea não tenha sido importante, mas o que aconteceu antes disso tudo? Qual era o papel da monarquia em relação à escravidão? Dom Pedro II realmente era defensor da emancipação dos escravos? Quer dizer, são várias questões assim para que se faça uma reflexão, um questionamento. Por que o Brasil foi o último país a libertar os seus escravos? Então são questões que precisam, porque demorou tanto. Não é? O que era a escravidão? O que representava a escravidão no Brasil? Isso tudo é importante. Né? Quem foram os verdadeiros abolicionistas? O Alain, a composição do Alain é uma composição que você observando bem, você começa a pensar, o que será que o Alain quis dizer? Porque a arte, ela expressa, a arte visual, né, que nesse caso, né, ela tá expressando algum sentido. Ela não é feita simplesmente para o deleite, para a beleza. Claro que tem esse lado bonito, mas tem aqui também esses emojis, né? Por que será que tem isso aqui? Vocês observam que tem ali uma mão, né, segurando possivelmente um celular. Então, o que estaria simbolizando isso? O que estaria significando esse tipo de composição artística? É importante que se pense, que se faça uma reflexão sobre isso. E aí é que o Alain propõe. Aqui, por exemplo, os professores poderiam sugerir que seus alunos fizessem uma composição, escrevessem alguma coisa. Antigamente é muito disso, né? O que você está vendo aí? O que significa isso para você? E aí os alunos poderiam fazer uma redação. Como essa aqui, ó, liberdade, né? Eu peguei essa parte aqui daquela composição que tem a Princesa Isabel, porque aí vocês observam que tem apenas um braço acorrentado, né? E tem aqui a palavra liberdade, né? Uma composição bem artística, aproveitando o próprio muro. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre nossa voz. Trecho do Samba Enredo de 1989, de autoria de Jurandir, Niltinho Tristeza, Preto Joia Vicentinho, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Nessa composição, aqui da direita, o Alain está contemplando a natureza. E a beleza do próprio local, com essas árvores, esses ficus indianos, essas árvores aqui com tronco gigantesco, tem uma outra lá, mais adiante, onde está aquele carro, já é a Vila Olímpica Oscar Schmidt, ela tem a ajuda, contribui para valorizar mais ainda a arte do Alain, ou seja, a questão da natureza. Lembrando, mais uma vez, que essas árvores, tanto as palmeiras, né, infelizmente não tem tantas, só tem uma palmeira naquela época, e a eufixus, que tem várias árvores de ficus aqui e no Barão do Rio Branco. Foram plantadas essas árvores
na época da construção do Matadouro, porque quando foi construído o Matadouro, o Palacete e todas as dependências do Matadouro, também foi feito um planejamento, um jardim, um planejamento urbanístico. E quem fez esse jardim foi o Glasiou, que foi um paisagista francês que veio para o Brasil trabalhar aqui, a convite de Dom Pedro II. Tem várias obras, como Passeio Público, a Quinta da Boa Vista, lá em Friburgo também, e ele veio a Santa Cruz também fez esse trabalho. Então essas árvores foram as árvores que restaram daquela plantação lá no 1881. Aqui um pouquinho mais ampliada a composição que ele fala da natureza, e aproveitei para fotografar a palmeira imperial, que é a única daquelas que faziam parte da Alameda. Outro dia eu fiz uma postagem sobre esse local e falei, existia uma Alameda de palmeiras, tem algumas fotos bem antigas, tem uma foto de 1885, que dá para ver as palmeiras ainda crescendo. Então ela pegava toda a extensão da Rua das Palmeiras, por isso que ela foi dada a sugestão do nome Palmeiras Imperiais. Agora também é Rua do Matadouro, mas ela era palmeira de um lado e de outro. Então essa palmeira foi a única que restou. Aqui tem o endereço do Alan, né? Quem quiser entrar em contato. Alan Castilho, Arte Visual. Solidariedade, gentileza, respeito, amizade, foram a composição. Aqui tem um retrato do Alan também. Dessa foto, vocês já podem ter uma visão mais ampla da pintura mural, que ela pega o muro todo. A Escola Princesa Isabel, aqui onde está escrito Princesa Isabel, essa parte mais azulada, que eu mostrei numa foto maior, com letras douradas, é a entrada para a escola. A escola fica atrás. Na década de 60, a escola ainda funcionava nesse prédio antigo, no prédio que hoje é o Centro Cultural. Na época, chamava-se Escola, ou melhor, Escola Estadual Princesa Isabel, porque ela é vinculada ao Estado, o antigo Estado é Guanabara. Mas o prédio, já na década de 60, 70, início de 70, o prédio já não estava em boas condições. Já estava oferecendo um perigo para os funcionários, os professores e os alunos, principalmente, né? Então, ele foi desativado e foi construído um anexo atrás. Então, aqui, que era a Escola Estadual Princesa Isabel, ela passou para o prédio atrás, que é um prédio que foi construído naquela época, né, para substituir ou para ampliar, né, o local aqui. Só que como esse edifício histórico já estava comprometido, muito antigo, né, então a escola foi retirada daqui e foi levada lá para trás. Então a escola funciona aqui, onde tem esse portão Princesa Isabel lá atrás, né? Para que vocês tenham uma ideia melhor, né, daquela área toda, né, chamada Rua do Matadouro, né? E o Alan Castilho é um artista apaixonado por desenhos animados. Isso levou o Alan a fazer cursos de especialização na PUC, aqui no Rio, né? Passando então a atuar em diversos estudos de animação. Chegou até mesmo a participar do Anima Mundi, onde teve a oportunidade de desenvolver oficinas 2D, além de outros projetos. Também ajudou na oficina de desenhos de Daniel Azulay. Daniel Azulay morreu recentemente, em 2020, né? E colaborou ajudando crianças nessa oficina, né, no desenvolvimento de técnicas de desenhos. Isso fez com que também o Alan passasse a dar aulas, né, de desenhos. Então, de vez em quando, ele tem os cursos também de desenhos.
Após ter se formado em cenografia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro, UFRJ, Alan Castilho entrou para o mundo da produção profissional em peças de teatro, programas de TV e obras cinematográficas. No cinema, executou o storyboard, o esboço sequencial de cenas no papel. É aqueles esboços que o cenografista faz, o cenógrafo faz, para depois se tornar em produção, né? No filme Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende, lançado em 1996. Isso ainda quando ele estava estudando, né? Para a televisão, desenvolveu trabalhos de desenho de figurinos e pinturas de cenários para a Rede Globo. Entra para o mundo do carnaval como assistente de escultor, desenhista e projetista de carros alegóricos, chegando a fazer parte da comissão carnavalesca da Acadêmico de Santa Cruz, na periferia ocidental carioca. Já viram que isso aqui é texto do meu amigo professor memorialista Ija Toledo Tove, né? E o Ija sempre emprega esse termo, chegando a fazer parte da comissão de carnavalesco da Acadêmica de Santa Cruz, na periferia ocidental carioca. Isso aqui é bem estilo do professor Ija. Já atuou no Império Serrano, em Madureira, na Unidos de Vereador em Niterói e na Imperatriz Leopoldinense em Ramos. Exatamente aquela escola que eu acabei de citar, que tem aquela composição do liberdade, liberdade, abraçada sobre nós. Aqui aproveitei essa imagem, o Clóvis, o bate-bola matense, outra expressão também do professor Ija, né? Matense. No Carnaval Carioca, Alan Castilho, julho de 2020. Reprodução do livro Casos Matense, de autoria do professor escritor memorialista Ija Toledo Tove, com a colaboração de Guaraci de Oliveira Rosa. Autografia, editora, 2020, Rio de Janeiro, páginas 59 e 60. Então, esse texto que eu acabei de ler, ele foi retirado desse livro, Casos Matenses, que são textos selecionados pelo professor Ija, com a colaboração do Guaraci. Vejam que imagem bonita, né? Bem colorida, o bate-bola. O Alan, como eu falei, o Alan foi um grande colaborador do NOP, e nós tivemos uma ocasião, fizemos uma exposição sobre o Carnaval. Nós tivemos o apoio da Rio Arte, que era uma empresa, né, ligada à Prefeitura do Rio, uma empresa pública ligada à Prefeitura do Rio, à Secretaria de Cultura. Eu acredito, nem sei se existe mais, assim como a Conlurb, né, que também não deixa de ser uma empresa. E a Rio Arte tinha, o presidente da Rio Arte, nós tivemos um período que nosso jornalzinho, foram poucas edições, era publicado lá pela Rio Arte. Era um jornalzinho bem menor, só saiu 4 páginas, né? E o Alan, numa dessas edições, foi uma edição especial, o Alan foi convidado por mim e fez as ilustrações. Então ele fez, como o jornal ia sair no Carnaval, ele fez várias ilustrações muitíssimo interessantes de fantasiados, principalmente aquelas fantasias dos diabinhos, né? Que nós chegamos a publicar no jornal Rio Arte. Depois, numa outra oportunidade, eu estava fazendo um artigo sobre a Augusta Candiani, e aí comentando com Alan, falei, Alan, o Machado de Assis tem um texto que fala que ele foi um dos cavalos da Augusta Candiani. É porque naquele tempo, na época da Augusta Candiani, que foi no século XIX, né? Ela chega aqui em 1844, quando as atrizes saíam do teatro, em alguns casos, elas pegavam as carruagens. Naquele tempo não tinha carro, naturalmente, não tinha táxi, não tinha nada.
Nada disso, então, eram as carruagens. E alguns dos fãs retiravam os cavalos e saíam puxando a carruagem. É claro que aquelas carruagens pequenas, seges, né? Não vamos falar no carruagem, mas seges. E o Machado de Assis escreve uma crônica dizendo que ele foi um dos cavalos da Candiani. Aí eu falei com o Alain, e o Alain fez uma criação, uma alegoria, desenho de uma mulher, como se fosse Augusta Candiani, e um figurante, como se fosse o Machado de Assis, puxando a pequena carruagem, né, atrelado a ele. Então, é uma das colaborações que ele fez para o NOP, né? Aqui eu fiz uma montagem com algumas fotos, dessas fotos tiradas por mim, mostrando o Alain e o Alain Cartoon, que é exatamente o avatar dele. Mais uma outra fotografia da frente, solidariedade, gentileza, respeito, amizade, inclusão, igualdade e fraternidade. E principalmente paz na escola. Esse tema paz na escola, houve uma época que a Secretaria Municipal de Educação promoveu uns cursos para professores, orientando como os professores poderiam trabalhar esse tema de paz na escola. Eu tive a felicidade de participar desse curso, foi um curso de longa duração. Nós tínhamos aulas, uma aula semanal, se eu não me engano, ou duas, não lembro. Em diversas escolas havia um rodízio, né? E era interessante porque eu participei aqui pela Escola Joaquim da Silva Gomes, mas tinha professores de outras escolas. Então nós nos reuníamos e havia aquela troca, isso é importante, né? Trocar. Então nós aprendemos muito, tinha uma literatura específica, né? Para trazer essas ideias e aplicar nas escolas, para evitar exatamente conflitos dentro das escolas, né? Então esse tema paz na escola é um tema bastante presente, até porque existem alguns casos, né, de situações que merecem um estudo especial nessas escolas, em algumas escolas, né? Então, novamente, aqui eu fiz questão de fotografar o gato lá em cima, né? Porque o gatinho foi acompanhando, né? Fazia a foto, ele vinha acompanhando. Aqui tem outra foto também do gatinho como um guardião das pinturas do Alain. E aqui encerrando, né, mostrando uma composição. Então, a nossa contribuição aqui, em relação à apresentação do Alain, ela também tem um motivo especial, porque agora, recentemente, terminou no dia 31, a exposição Afetivos Olhares sobre Santa Cruz, foi organizada pelo NOP. Eu achei muito estranho não ter nenhum trabalho do Alain, porque inclusive o Alain, ele foi criador, ele colaborou com o NOP, ele foi criador da medalha da Piracema, que foi uma condecoração criada lá no NOP para prestar homenagem às personalidades de Santa Cruz. Ele inclusive ele criou a medalha ao mesmo tempo. Por que não, na época que fizeram a exposição dos olhares afetivos, não colocar obras do Alain? E, além disso, o Alain esteve comprometido comigo de fazer a história de Santa Cruz em quadrinhos, fora esses trabalhos que ele fez para o NOP, várias edições, né? Então, quando eu vi a exposição, foram vários artistas, né, que foram escolhidos, não tem o Alain. Eu falei, poxa, será por quê? Aí veio aquele ressentimento. Será por quê que não colocaram o Alain? Será que ele não quis? Ou será que não encontraram obras? De qualquer forma, fica o registro aqui. Por isso que eu acho que a obra dele merece ser vista e valorizada. Daqui minha homenagem ao meu amigo Alain Castilho, nosso artista de Santa Cruz. Obrigado a todos e até uma próxima.